Ei, gente, meu nome é Tainá Salles. E eu sou a Camila Gaspar. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Lei na Conversa. Direito Descomplicado. Bom, gente, a gente vai dar continuidade à nossa série de podcasts sobre concurso de pessoas. Esse é o nosso 5º episódio. E hoje a gente vai abordar a participação e o concurso de pessoas nos crimes culposos e nos crimes omissivos. Mas começando pela participação, nos episódios anteriores a gente viu o conceito de autor e de coautor. Agora a gente vai ver o conceito de partícipe, que é aquele que carece do domínio total do fato e do domínio funcional do fato. O partícipe, ele tem uma conduta secundária, uma conduta acessória, na maior parte das vezes, uma conduta atípica. Mas se a conduta dele isolada do crime é atípica, por exemplo, o fato de alguém emprestar uma arma para que outra pessoa mate alguém não é crime por si só. Não está tipificado no código emprestar arma. Mas então, como que esse indivíduo ele é punido? O que acontece, gente? A gente vai ter uma adequação típica por extensão. Ou seja, o crime do autor se estende para o partícipe. É muito importante a gente entender que não existe participação sem a autoria. Ela está muito ligada à autoria do crime. E Tainá, a gente viu também várias teorias que tentam explicar esse conceito de participação, quando que a gente tem partícipe e quando ele é punido. Explica pra gente essas teorias. Então, assim como a gente tem as teorias de autoria, né, pra gente saber quem que vai ser o autor nas condutas, a gente também tem as teorias de assessoria, que seria para identificar os partícipes nas condutas. Então, foram desenvolvidas 4 teorias, né, que para a gente tentar ter essa identificação. Iniciando pela teoria assessoria máxima, né? Teoria da assessoriedade máxima, sempre confundo, que seria que só pode ter o partícipe se o autor fazer, né, ou executar uma conduta que é um fato típico, ilícito e culpável. O que seria isso? A gente volta, né, retorna na teoria do crime, que é muito importante a gente saber tudo, mas na prática seria cometer um fato típico, uma conduta, né, e a conduta que seja ilícita, seja tipificada, né, e uma conduta ilícita e que o autor do crime seja alguém culpável. Então, igual a gente disse no outro episódio, as pessoas que não têm culpabilidade, por exemplo, os menores de idade. Então, vamos exemplificar. Eu dei uma faca para um menor de idade. E nessa questão, a gente já tinha falado, né, que emprestar a faca é uma figura atípica, não é um crime. Eu emprestei a faca pra ele e falei, tipo assim, nossa, você pode matar quem você quiser, mata fulano ali, mata ciclano. E o menor de idade, ele vai lá e executa esse homicídio. Nesse caso em específico, para essa teoria, o partícipe, ele não seria condenado, ele não teria nenhuma condenação. Por quê? Porque o autor, ele não é culpável. Exatamente. Então, ele fica isento de qualquer penalidade. Isso é muito injusto, né? Então, pegaram essa teoria e descartaram, porque não tem como não penalizar essa conduta. E aí, depois, logo após, vem a teoria da assessoriedade máxima, que fala que só é necessário o autor praticar uma conduta típica e ilícita. Ou seja, nesse caso do menor de idade, né, modificando um pouco a teoria, mas o mesmo exemplo, nesse caso o partícipe ele seria penalizado, entendeu? Então, é uma teoria mais, né, na nossa realidade, da né? assessoriedade limitada, né? Sim, da assessoriedade limitada. E aí a gente vai para a teoria da assessoriedade mínima, que, nesse caso, só precisa do fato típico. Então, só precisa de existir essa conduta que ele já pode ser penalizado. E, por fim, tem a teoria da hiperassociedade, que é o quê? Precisa de ter um fato típico, ilícito, culpável e punível. Então, ela é mais do que a assessoriedade máxima.
Então, o que seria isso, né? O punível? Porque tem vezes que a pena prescreve, né? Exatamente. E nesses casos em específicos, para essa teoria, o partícipe ele não seria responsabilizado. Então, a gente tem essa coisa, né, dessa hiper mesmo, e a gente não adota essa teoria por ter essas condições. E no caso específico, a gente vai adotar a teoria da assessoria limitada, que é mais plausível, não tem uma extensão desnecessária, mas também ela não é limitada. Entendeu? Então, Entendi. Então, nessa teoria, seguindo esse raciocínio, a gente poderia ter um autor absolvido e um partícipe condenado. Tem, na assessoria limitada, tem as teorias que a gente pode ocorrer isso, tem outras teorias que não. Na teoria de assessorialidade limitada em questão, não pode ter um partícipe e pode não ter um autor. Mas já na teoria da assessoriedade máxima, não Aí temos... não, porque teria que ser realmente crime. Exatamente. E na teoria da hipersocialidade também. Então... Entendi, mas então o nosso código entende que mesmo se o autor ele é o inculpável, o partícipe ele pode sim responder pelo crime. Sim, exatamente. Encerrando esse assunto, a gente vai falar um pouco mais, né, sobre os crimes culposos e concurso de pessoas. Exatamente. A gente pode sim ter concurso de pessoas nos crimes culposos, só que a gente não adota a teoria do domínio do fato ou a teoria do domínio funcional do fato, porque a gente não tem vontade, né? Nos crimes culposos, a gente tem negligência, imperícia, imprudência, então a gente não tem a vontade de praticar um ilícito. E a gente, nos crimes culposos, a doutrina majoritária, né, só aceita a coautoria. Porque no crime culposo, o que acontece? Quando alguém age com imprudência e em concurso de pessoas, o concurso se dá na imprudência das ações. Então, por exemplo, se eu tô muito atrasada e peço pro meu motorista ir muito rápido, nós dois estamos sendo imprudentes, mesmo que ele esteja no volante. Então, nessa situação, a gente não fala de participação, a gente só fala de coautoria, porque os dois são imprudentes e a participação, não, a coautoria, o concurso de pessoas está exatamente nessa imprudência compartilhada. Já nos crimes omissivos, né, que prevêem um não fazer, a gente tem o contrário. A gente tem, sim, a possibilidade de participação, mas a gente não tem a possibilidade de coautoria. Porque quando a gente fala de coautoria, de domínio funcional do fato, a gente prevê uma situação de divisão de tarefas. Só que a gente não consegue dividir o indivisível. A gente não consegue dividir o não fazer. E diante dessa situação, então, a gente não tem a coautoria, a gente só tem a participação. Então, se a gente está diante ali de um crime de omissão de socorro, se eu vejo ali uma pessoa que está precisando de ajuda, que está ali no estado de perigo iminente, e alguém fala, não precisa ajudar, não faz nada, essa pessoa ela vai ser partícipe e não coautor. E é isso, né? A gente encerra mais um episódio. Falamos de várias coisas, de participação, concurso de pessoas em crimes culposos e omissivos. E a gente dá continuidade no nosso próximo episódio. Vai ser o último de concurso de pessoas, né? A gente vai falar um pouco sobre o artigo 29 e o artigo 30, né? Talvez o 31, que abrange o concurso de pessoas. Gente. Talvez não seja o penúltimo. Para encerrar de uma vez o concurso de pessoas e vocês saírem com o maior entendimento sobre esse assunto possível. Exatamente. Então, até o próximo episódio, gente. Tchauzinho!